Olá, o meu nome é Adriano e em minha pesquisa eu estudo um processo muito importante para a vida nos ambientes terrestres, a decomposição. A decomposição é a quebra da matéria orgânica que constitui os seres vivos, que, ao ser decomposta, se tornam minerais e substâncias inorgânicas que podem ser reaproveitadas por outros seres vivos, formando assim um grande ciclo de matéria nos ecossistemas. Legal, né? E você sabia que ecossistemas com maior variedade de hábitat podem ser melhores em reciclagem de matéria? Eu vou te explicar como. Diferentes hábitats, mesmo quando estão dentro de um mesmo ecossistema, podem possuir diferentes condições de temperatura, umidade e estrutura, o que faz com que diferentes seres vivos vivam nesses hábitats. Seres vivos como invertebrados, micro-organismos e fungos são importantes agentes decompositores, pois são eles que fazem aqueles processos de quebra e transformação da matéria orgânica em inorgânica que a gente falou agora há pouco, lembra? Então, quanto mais diversa é a comunidade de decompositores dentro de um hábitat, mais rápida tende a ser a decomposição lá, porque, em geral, diferentes organismos têm diferentes nichos ecológicos, e assim a comunidade adquire um maior potencial para decompor diferentes tipos de matéria orgânica. Então, sabe aquele caso da vizinha que vai na porta da outra pedir uma xícara de açúcar para poder terminar o bolo? Na natureza pode ocorrer coisa parecida. Entre os hábitats, podem haver fluxos de água, de elementos minerais, como carbono, nitrogênio ou fósforo, ou até mesmo de seres decompositores. E esses fluxos podem fazer com que o processo de decomposição da matéria orgânica em um hábitat seja influenciado pelos hábitats vizinhos. Por exemplo, se num hábitat a decomposição é lenta porque tem pouca água e assim poucos decompositores, a chegada de umidade de um segundo hábitat pode fazer com que aumente a abundância de decompositores naquele primeiro hábitat, e assim o processo é acelerado. Se em outro hábitat há alta diversidade de matéria orgânica, mas baixa diversidade de decompositores, a chegada de decompositores diferentes vindos dos hábitats vizinhos pode também aumentar esse processo. Dessa forma, a diversidade de hábitat e a interação entre eles se torna muito benéfica para a decomposição. Eu realizei a minha pesquisa numa floresta de restinga no litoral de nosso estado e usei como matéria orgânica folhas caídas das árvores da região, testando sua decomposição em dois hábitats diferentes, acima do solo e dentro do solo. Primeiramente, eu analisei se a presença de mais de uma espécie diferente de folha tem algum efeito sobre a decomposição. E depois, investiguei como as características de cada hábitat e a interação entre eles influenciaram a decomposição das folhas, misturadas ou não, em cada hábitat. Viu só como é simples? Nos últimos anos, o aumento dos impactos das atividades humanas sobre a biosfera vem provocando, além da perda de espécies, perda e fragmentação de hábitat em vários ecossistemas mundo afora. Ao modificar dessa forma o ambiente natural, a espécie humana pode impactar seriamente os processos nesses ecossistemas, como a decomposição, e assim ameaçar a qualidade de vida de toda a humanidade.